Pod Friends, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo episódio. O episódio de hoje é sobre relacionamentos. Se é a sua primeira vez me ouvindo aqui, eu sou a Gabi, eu sou a host desse podcast, eu sou a sua pod friend, a sua podcaster e a partir de agora, a sua amiga. Se você tá aqui, se alguém compartilhou com você, se esse vídeo apareceu pra você por acaso, não foi por acaso. Se você quer ouvir sobre relacionamentos, esse episódio é pra você. Eu tenho certificação, graduação, PhD em sofrer. E passei a minha vida toda procurando relacionamentos e levando pé na bundas e sofrendo e conhecendo pessoas diferentes. Eu tenho 35 anos e praticamente fui solteira a minha vida inteira. Eu tive um namorado de 5 anos dos meus 17 aos 23. E depois disso eu tive alguns lances, né? Algumas coisas que não foram muito duradouras. Alguns relacionamentos que não foram muito duradouros. E depois eu nunca consegui entender qual que era o problema, né? E peguei mesmo, gente. Não tô aqui pra ser hipócrita, pra dizer que eu sou perfeita. Hoje eu vivo um relacionamento muito bom, muito leve, muito aberto, honesto, aonde nós dois sabemos que tanto ele quanto eu fomos boa parte das nossas vidas solteiros, então a gente rodou. É isso, a gente rodou bastante, peguei bastante gente, não vou mentir. E não faria nada diferente. E hoje eu sei, olhando pra trás, que eu sempre estava buscando alguém, que toda a minha vida sempre foi, sempre rodou, né? Sempre foi em função de encontrar alguém, encontrar um amor. Eu nunca soube o que eu queria, ou o que eu merecia, ou qual era o meu valor. E, Pod Friends, a verdade é que se você não se conhece, se você não entende qual é o seu valor, não se respeita e não se valoriza, não se conhece e não sabe o que você quer, me desculpa. Você vai continuar rodando, aí qualquer coisa serve, né? Já ouviram aquela expressão de quando você vai no supermercado com fome, você vai comprar qualquer coisa e aí qualquer coisa serve. Então, quando você tá, só sei que eu quero alguém. Não, você tem que ter clareza naquilo que você quer. E a verdade é que desse tempo todo que eu passei buscando relacionamentos, eu nunca soube o que eu queria. E esse talvez tenha sido o grande influenciador negativo desses meus relacionamentos, porque eu, além de não saber o que eu queria, eu tinha um grande problema que era essa fantasia. Eu fantasiava, idealizava na pessoa o meu conto de fadas, e aí eu já começava a inventar histórias pra mim mesma e eu acreditava nelas. E a pessoa me dava qualquer mínimo e eu aceitava. Então, pra mim, esse começo é muito importante. Antes de você entrar em qualquer relacionamento, você saber o que você quer, aonde você tá com você mesma. Eu passei simplesmente a vida toda, até os meus 35 anos, nessa busca e era meio que tá de vendas, né? Vendada, porque eu nunca soube exatamente assim, eu só queria um cara gato. Eu não queria saber se esse cara gato ele tinha caráter, objetivo de vida, inteligência emocional, se ele tem a capacidade de se comunicar, se ele tem boas intenções com a vida dele, com a minha vida, se ele quer um plano para o futuro, se ele gosta de estar ao redor de família. Todas essas coisas são coisas que eu sempre valorizei, mas que eu nunca dei atenção, que eu nunca consegui enxergá-las. E eu acho que a importância desse episódio de hoje é justamente para te mostrar que eu passei tanto tempo no escuro e aí quando eu tive essa clareza foi quando as coisas finalmente aconteceram para mim. Eu não conhecia nada sobre mim, nada sobre mim. E aí eu aceitava qualquer coisa, porque qualquer pessoa que vinha no meu caminho, eu estava aceitando. Eu tive
o meu primeiro relacionamento, a base dele foi sempre amizade. Nós fomos amigos por um ano e depois a gente se tornou namorado. E até hoje tem um carinho enorme. A gente construiu uma amizade muito legal. Depois desse primeiro relacionamento, eu não tive nada sólido. As coisas não duravam. E eu não entendia o porquê. Eu culpava as pessoas, eu culpava as circunstâncias. Eu conheci pessoas muito maravilhosas que passaram, escorreram pelos meus dedos, porque eu não sabia o que eu queria. E quando você não sabe o que você não quer, o que você não quer, você não. E não sabe quem você é, você fica ali naquele, né? Ah, mas ele gosta de mim. Olha só pra vocês terem noção. A pessoa gostava de mim, eu não queria ela. Aí eu consigo entender, depois de muito tempo, depois de muita terapia, que na realidade você tem um péssimo relacionamento com você mesmo. Você não acha que você merece ser amada. Você tá repetindo padrões familiares. Você tá fazendo aquilo baseado no que aquela menininha ou menininho ainda acredita. Ainda acredita e vive com aquelas lentes da criança que se sentiu rejeitada, que não acha que é boa o suficiente pra ninguém. Tem vários fatores que implicam dentro dessa questão da sua autoestima, do seu ego, da sua autoconfiança. E eu tinha uma série de problemas de autoconfiança. Eu não acreditava no meu potencial e no meu valor. E por isso eu passei anos, anos e anos buscando amor, encontrando pessoas extremamente tóxicas, manipuladoras. Ao longo desses, né, vamos dizer assim, dos meus 23 pra cá, foi praticamente isso, assim, eu conhecendo pessoas maravilhosas, não dando valor pra elas, porque eu era errada, conhecendo pessoas erradas, não dando certo, porque, né, era péssimo, ou sofrendo muito pelas pessoas erradas. E isso foi uma das coisas que aconteceu muito dentro dessa minha jornada de relacionamentos, né? Eu escolhia pessoas indisponíveis, porque subconscientemente eu já sabia que não ia dar certo. Então já era uma coisa a menos que ou era algo que era familiar. Se aquilo ali não fosse dar, eu já sabia, eu já entrava naquele relacionamento sabendo que não ia dar certo. Porque aquela sensação de sofrimento se tornou um ciclo vicioso pra mim. Parece que eu precisava estar sempre sofrendo por alguém. E aquilo ali era aquele ciclo vicioso que foi por anos e anos e anos assim na minha vida. E esses ciclos de estar com pessoas indisponíveis, tanto emocionalmente quanto pra me namorar, eu me coloquei em situações onde eu aceitei ser a outra. Eu me submeti a ser a outra, por ter tão pouco amor próprio. E se vocês me perguntarem se eu faria algo diferente, eu não faria. Porque todas essas situações onde eu acabei me colocando como a outra me machucaram muito. Mas foram situações onde me impulsionaram e me fizeram buscar uma mudança na minha vida. Uma mudança física, que eu mudei de cidade, eu mudei de país, enfim. E aí foi justamente essas mudanças, essas circunstâncias da dor e do sofrimento, que é onde eu fui na gota d'água, no limite do limite, e falei, agora não dá mais, eu vou mudar. As coisas vão ser diferentes. E entra, né, a jornada de um livro que eu amo, que é Comer, Rezar e Amar, que foi a minha bíblia por muitos anos da minha vida. A Elizabeth Gilbert conta a história dela, da jornada dela em busca do autoconhecimento e como ela fez, né? Como foi para ela. E ela saiu viajando para se encontrar, né? Conhecendo pessoas, lugares, se envolvendo, meditando, orando, porque o nome já fala, né? Comer, rezar e amar. Ela teve a fase dela de comer, de rezar e amar. E eu sempre, naquela minha Bíblia, né, de comer, rezar e amar, eu me questionava, onde é que eu tô aqui agora? Será que agora eu tô na fase do amar? Porque é o que eu mais quero, o que eu mais quero. E ainda assim, continuei nessa jornada, até que sofrendo não. Isso foi com os meus 27, mais ou menos. Porém, encontrando pessoas indisponíveis ao longo do caminho. E encontrei a última, que foi literalmente a gota d'água
o fundo do poço. Eu nunca tive, assim, naqueles, né, 33 anos de vida, eu nunca tinha vivido algo tão tóxico, tão abusivo na minha vida. Foi um relacionamento com um homem que, vamos chamar ele de. A gente apelidou ele de Voldemort, do Harry Potter. Então a gente chama ele de Voldemort, tá, gente? E o Voldemort, ele entrou na minha vida, ele tinha um sex appeal, um negócio que um cara gostou. Ele era completamente diferente do padrão físico de homens que eu buscava. Mas ele se mostrou interessado, ele tinha um borogodó, assim, um negócio de gostosão, cheio de tatuagem, cara de mal. E naquela época eu falei assim: vou consertar. Eu chamei ele de projetinho. Só que o projetinho veio pra destruir essas pessoas que são narcisistas, que é o caso dele, eles são destruidores. E aí esse cara entrou. Tem uma expressão que chama love bombing, que é tipo a bomba de amor. Que no começo o cara vai lá, nossa, enche de flores, de atenção e te fala coisas que você quer ouvir, e faz planos pro futuro. E aí o cara faz plano com a pessoa que já é sonhadora, que já faz plano sem mesmo o cara ter feito eles. A gente já casou, já teve 3 filhos no primeiro encontro. Porque eu idealizei que ele era um cara bom, né? E outra coisa, eu sabia que ele era problema. Eu sabia que ele era problema. Não foi por falta de aviso. E eu ainda assim optei por entrar nesse relacionamento. E aí eu vivi algo que eu nunca tinha vivido antes, que foi um relacionamento extremamente caótico, abusivo verbalmente. Eu nunca, ainda bem, nunca fui agredida fisicamente, mas honestamente, em algum momento eu acredito que aconteceria. Uma puxada de braço, um puxada de cabelo. Não aconteceu, mas eu não tô dizendo que é impossível, né? Porque essas pessoas têm zero autorregulação. Não consegue regular as emoções. Ele era um cara extremamente explosivo, estourado, não sabia conversar. Qualquer situação ele já tava. Então, assim, naquele momento eu me vi como um bálsamo, como um calmante na vida dele. Porque eu sou uma pessoa mais calma comparada a ele. Eu sou uma pessoa extremamente calma, melosa. E aí eu sempre tava puxando ele pra. Não, vem cá. Vamos avaliar isso junto. Calma, respira. Sabe, eu tava ele sempre tentando apaziguar. Só que por trás de tudo isso que às vezes ele tava vivendo, ele vivia o caos. Por quê? Porque ele trai, ele mente, ele engana as pessoas, ele tava ali tentando administrar vários relacionamentos, encontrar várias mulheres durante o dia. E aí, aquilo ali ainda durou 3 meses. Aquele relacionamento abusivo durou 3 meses. Até que eu acho que um dia a luz do céu veio na minha vida e falou assim: Cara, você não tá vendo que não. Que eu descobri a traição. E eu perdoei. Eu perdoei a traição. Acreditem vocês ou não, eu perdoei traição, eu perdoei chifre e mulher me parando na porta da casa dele pra falar que tava namorando com ele. Esse episódio, essa história é pra um episódio inteiro, mas eu não quero ficar aqui o tempo todo porque eu quero falar no todo de relacionamentos. E esse relacionamento com ele nunca me disse sobre o relacionamento que eu tinha com ele, mas o relacionamento que eu tinha comigo mesma. Porque não era sobre o que ele fazia ou o que ele fez comigo. Era porque eu tolerei as coisas que ele fazia. Por que que eu ignorei as bandeiras vermelhas do começo? Porque eu vi tudo. Eu vi tudo. Eu não estou mentindo pra vocês. Eu vi traição, eu vi mulher me esperando na porta da casa dele, eu vi ele mensagem de texto, eu vi várias coisas, só que eu optei por ignorar. E eu sei bem lá no fundo por que que aquilo ali de uma certa forma foi bom pro meu ego, porque por muito tempo atrás eu era a outra, né, daqueles relacionamentos lá atrás, que eu vivi ciclos e tudo mais, que eu aceitei ser a outra, nesse relacionamento eu me tornei oficial.
eu me tornei oficial. Oficial só no meu sonho. Porque ele tinha eu e mais várias, quantas outras, sei lá, né? E essa luz veio e eu terminei. E quando tudo aquilo acabou, foram os questionamentos que vieram, que foram esses, né? Como eu permiti que uma pessoa como ele entrasse na minha vida? Por que que eu não consegui? Por que eu não consigo ter essa filtragem das pessoas que entram na minha vida? E aí eu comecei a fazer essas perguntas e você só começa a ter respostas quando você começa a questionar. E aí eu comecei a questionar. E eu fui muito, muito a fundo, até caí lá, fiquei lá na depressão um tempo, não por causa dele, mas os questionamentos foram muito profundos. E aí vieram essas. Quando você vai muito fundo, você corre riscos, né? Por isso que eu falo pra vocês que eu sou uma pessoa que vivo os processos. Os difíceis, os fáceis, de todos os níveis eu vivo. E eu fui a fundo viver esse processo de entender quais eram os meus problemas internos, os reais. E aí eu encontrei, eu consegui responder uma delas. A sua resposta que você tanto busca, ela não tá aqui, agora. Ela tá no passado. Ela tá no seu relacionamento do passado como criança. E aí eu fui entender, né, como a infância, ela tem, é, ela é a base que solidifica o nosso caráter, nossa confiança, nossa, como a gente é. E eu fui entender que a infância é a base, é a estrutura da sua vida, da sua existência. E aí, como ela foi moldada, ela é um reflexo de todas as suas ações da sua vida adulta, jovem e tudo mais. E, honestamente, eu sofri bullying na escola, é, e honestamente, assim, eu não quero expor a vida pessoal dos meus pais, mas o relacionamento deles impactou muito na minha vida adulta e no que eu vivi dentro de relacionamentos, porque querendo ou não, você vai atrás daquilo que é familiar, daquilo que você conhece. E fui a fundo nas minhas questões, encontrei uma psicóloga que faz uma abordagem chamada EMDR, que eu já tinha ouvido falar, que eu já tinha ouvido vários autores comentando sobre as experiências deles com o MDR. O que é o MDR, gente? O MDR é a reprogramação da sua mente através dos movimentos bilaterais. E aí você vai acessar uma memória traumática, uma lembrança que você tem, e em cima daquela lembrança você tem a imagem que você acredita sobre você ali naquele momento. E o processo do MDR é reprogramar aquela imagem, aquele conceito que você criou sobre você mesmo ali e reprogramar com algo novo que você gostaria como adulto de acreditar. E eu vivi intensamente esse processo dentro da terapia que eu fiz e eu tenho, assim, uma enorme, assim, eu sou a cheerleader, eu sou a líder de torcida dessa psicóloga que faz essa abordagem do MDR, porque mudou a minha vida. Se você tem curiosidade, eu quero trazer a Ana, que é a psicóloga que fez essa abordagem comigo, que é uma pessoa maravilhosa e muito querida. Tenho muita gratidão pelo nosso processo juntas. E a Ana me ajudou dentro desse processo que eu estava completamente entregue. Eu estive entregue de corpo e alma, mente, corpo e alma para esse processo, porque eu queria enxergar quais eram os meus problemas. E aí, gente, quando você abre a caixa de Pandora, não é legal, não é bonito, porque tem um monte de band-aid. Eu vou usar uma metáfora para eu tentar explicar para vocês o que são. Quando a gente abre a caixa de Pandora, como se você abrisse seu coração, né? Assim, aí tá. Não vamos falar o seu coração.
é como se você abrisse seu cérebro. E lá com várias lembranças da vida. E aí você acessa lembranças que, assim, quem já sofreu bullying, se não fez esse reprocessamento desses traumas e das dores que foram causadas pelo bullying, você sabe que quando você lembra daquele episódio, é como se você lembra, você manda uma mensagem do seu cérebro e você sente aquela emoção, aquela dor. E quem sentiu aquela dor foi a criança. E a criança tende a triplicar as sensações, as emoções, né? E eu vivi e eu tive esse bullying e ali naquela fase da minha vida aonde eu não consegui, eu não tive o direcionamento emocional dos meus pais me ajudando a lidar com aquela situação. Então tudo aquilo foi se tornando algo muito pessoal, foi quebrando toda a minha confiança, todo o meu amor próprio. Eu não sou boa, eu sou até é engraçado porque quem que quer sofrer bullying porque é rico? Mas eu sofria bullying na época porque eu era riquinha da escola, assim, né? E aí eu sofria esse bullying, então meu relacionamento com o dinheiro começou a mudar ali naquele momento. Dinheiro não é bom. Eu comecei a gerar todas as crenças em cima do meu valor, da minha vida, né, de como eu sou para o mundo, quem eu sou no mundo. Eu não tenho valor nenhum. E ali naquele momento eu comecei a moldar todas essas crenças e eu fui atrás nessas memórias e foi muito sofrido. A realidade é quando você abre essa caixa de Pandora e você olha as suas feridas, ali você está cheio de band-aid. Só que se você levantar o band-aid, ou se você encostar nele antes de levantar e doer, é porque ainda tem uma ferida ali atrás. E aí, se você tirar, como é que você cura o machucado? Olhando perto, vendo se está infeccionado, colocando a medicação certa. E ali você começa a entrar no seu processo de cura das suas feridas. E nesse caso, mais especificamente, é você olhar de perto para aquela ferida, falar sobre ela, enxergá-la com um olhar maduro, que hoje você é um adulto, né? E aí você olha para aqueles traumas e você começa a reprocessar eles e reprogramar a ideia que você tinha sobre você mesma. E eu fui fazendo essa reprogramação. E dentro desse processo de me reprogramar, eu comecei a conhecer pessoas. E ali a vida começou a mudar, porque eu comecei a entender quem eu era e quem eu serei dentro de um relacionamento e o que eu busco na pessoa que eu vou me relacionar. E aí eu comecei a, como se fosse, eu comecei a testar. Tipo assim, você vai se curando fazendo terapia, eles falam, você nunca vai estar 100% para entrar num relacionamento, estar perfeita para estar, então, dentro desse relacionamento. Não, você pode ir se curando junto com a pessoa que você tá junto. E foi assim, quando eu vi que a pessoa é que eu ainda tinha os meus problemas, eu botei um cara pra correr, o coitado se assustou com a minha intensidade e com meus apegos ansiosos, que era algo também que não estava bem resolvido em mim, então eu tinha esse medo que tudo, essa crença que tudo que se eu tenho uma pessoa, ela é a última chance que eu terei na minha vida. Eu tinha essa crença na minha cabeça de que por isso que eu tinha que fazer dar certo. Só que aí aquilo ali gerava uma ansiedade muito grande dentro de mim. E aí você assusta as pessoas. Porque, né, nem todo mundo tem a mesma crença que você. Aí você assusta a pessoa com a sua intensidade. Porque você pode perceber, pode se questionar e que será que a minha intensidade ela não é insegurança e ela não é uma crença? Eu te pergunto. Pode ser que seja. Você pode ser intensa. Eu sou intensa. Eu sou idiota, eu sou ridícula, eu sou brincalhona, eu sou alta, eu falo alto, eu brinco, Isso não é intensidade. Isso é ser você mesma.
Agora, a intensidade que você. Não, eu vai tudo acontecendo aqui. Nosso relacionamento já começou e já está lá no céu. Gente, amor é construído. Amor é calmo. Paz. Se essa intensidade que é. A gente. Nossa química. Nananã. Calma. Calma. Nem tudo é química. Nem tudo é sexo. Amor não é sexo. Amor, é lógico que é sexo, gente. Quem que não gosta de um sexo bom? Mas não é tudo. Eu costumava falar que sexo era 85% de um relacionamento, quando eu tinha 25. E até os meus provavelmente 30. Não, sexo é 30%. Sexo é 80%, 85% de um relacionamento. E agora, pra mim, sexo é 40%. Sexo é importantíssimo. Eu adoro. Eu adoro. As minhas amigas sabem. E se você já né, fez alguma coisa comigo no passado, você sabe que eu gosto de sexo. Então, mudando de assunto, sexo é importante, mas nem tudo é química e nem tudo é aquilo que é. Ai, a gente já tá apaixonado. Claro que você se identifica com alguém, mas a gente tem que ressignificar essas questões de começo de relacionamento que a gente acha que vai ser de cara 100%. Tem para tudo tem um tempo. Isso é bíblico, tá? Para tudo tem um tempo. Tempo de regar, tempo de colher, tempo de tudo. Então, aprenda que antes de você entrar num relacionamento, se você quer estar em um relacionamento, você se namoraria? Porque foi essa pergunta que eu me fiz quando esse cara correu de mim, que eu assustei o pobre. E eu me perguntei, eu falei assim, será que eu me namoraria? Porque ele correu, lógico que eu fiquei magoada, eu fiquei super triste. Mas aí eu falei assim, tem algum problema? Se ele correu de mim é porque tem algum problema. E aí foi nisso que eu fui mais a fundo. E eu já estava em um processo de cura muito evoluída, já tinha saído da fase da depressão e tudo mais. E aí foram níveis, eu fui subindo os níveis de me conhecer. Mas começou nessa questão. Você namoraria com você mesma? Você seria boa dentro de um relacionamento agora? Aí eu olhei e falei assim, não, não. Então eu continuei me conhecendo, buscando melhorar cada dia mais. Só que eu comecei a ter um relacionamento comigo mesma. Aí eu parei de querer conhecer qualquer pessoa. Então eu tive esse tempo de sabático de homem. E eu fui viver um relacionamento comigo mesma. Eu comecei a me namorar. Eu comecei a me conhecer. Do que eu gosto, do meu valor. Aí eu fui e falei, o que é preciso dentro de um relacionamento? Você precisa saber quem é você. Quem é você? Quais são os aspectos, assim? O seu valor, os seus objetivos, os seus sonhos, o seu caráter, o que você quer dentro de um relacionamento, o que você não quer, o que você não vai tolerar. E aí, quando eu voltei para os aplicativos, eu conseguia identificar, porque aqui, eu não falei esse momento nenhum, gente, mas eu moro em Los Angeles. E eu tenho 35 anos, tá? E, e aí, aqui, os aplicativos aqui nos Estados Unidos tem esses dois, né, que eu e as minhas amigas, a gente sempre usou e usa, que é, eu não mais, né? O Bumble e o Hinge. E aí lá você coloca sobre você, e quando você vai olhar o perfil de outras pessoas, de outros homens, mulheres e tudo mais, você vê a pessoa coloca quem é ela, coloca alguns fatos sobre ela, se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho, se ela sabe, se ela já tem filho, se ela bebe, se ela fuma maconha. E tem coisas que eram não negociáveis pra mim. Eu não queria um cara que fumasse maconha. Eu não queria um cara que, sei lá,
Não me lembro exatamente quais são as coisas que eu tolerava, mas pra mim não negociável era fumar maconha. E aí eu entendi o que eu queria, eu entendi quem eu era, e a partir daí eu comecei a filtrar bem nesses aplicativos. E você tem que olhar muito nos aplicativos é, quem gasta tempo para criando o seu próprio perfil. O homem ou a mulher que gasta tempo ali. Porque se você tá ali para buscar sexo, ok, boa sorte, vai lá, vai fundo e tudo mais. Mas se você tá procurando um relacionamento, você tem que saber, você tem que ver quem dedicou o tempo ali criando o perfil. E se essa pessoa tem as qualidades. E aí você começa pelas mensagens. Nem sempre vai fluir. Nem sempre vai fluir. Porque às vezes o cara tem um perfil, você tem um perfil, mas aí vocês começam a conversar e vê que não tá meio compatível. Então demora algum tempo para as coisas começarem a acontecer nos aplicativos. E aí eu conheci o meu namorado hoje, em dezembro de 2022. E, e na verdade foi leve, foi. Ele falou, a gente conversou alguma coisa, e aí ele deixou o telefone dele. Falou assim: ah, se quiser me mandar uma mensagem, mas eu vou adorar. Tem histórias aí por trás desse. Porque foi muito destino. Minha distância das pessoas que eu queria conhecer era de 5 milhas. E ele mora a 87 milhas de mim. E ele tava aqui, veio encontrar com os amigos, domingo de futebol, e ele nunca tá no celular, nunca. E aí ele abriu, deixa eu ver o que tem aqui. E aí ele me viu e deu like, deu o swipe pra direita, e aí eu tava mexendo, provavelmente na mesma hora, e vi, e dei o swipe também. E a gente começou a se falar por mensagem, começou a fluir, e depois no outro dia, 2 horas no telefone, no outro dia de novo, e troca mensagens. E acho que antes de tudo, da gente ir para né, para a próxima fase, assim, daí ele veio pra cá, a gente teve nosso date e tal. Mas antes da gente entrar em qualquer tipo de relacionamento, a gente buscou se conhecer. Qual é o seu. Qual a sua visão em relação à família? Onde que tá a sua família? Qual é o seu relacionamento com a sua família? São perguntas, gente, que na verdade, se você não perguntar no começo, tem coisas que vão vir te engolir no futuro. Ah, tá. Eu não sabia que ele não queria ter filho. Eu não sabia que ela não queria ser mãe. Aí chega lá em 1 ano, 2 anos de namoro, eu tenho 35, eu não tenho mais tempo pra perder. E aí eu já, tipo assim, já jogava as coisas. Não quer dizer que você pergunta isso, que vocês vão ter filho amanhã. Não quer dizer que você fala de casamento, que você quer casar amanhã. E aí eu falo tudo que você tem que falar, tudo que precisa ser falado nesse começo. E aí ele tem um relacionamento bom com a família, a gente se tornou amigo. A gente começou a compartilhar o nosso dia, como é que você tá? Eu adoro mensagem de bom dia. Então, ele viu, eu comentei, eu verbalizei. Gente, mulheres, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. A gente tem que verbalizar coisas. Porque homem não consegue pegar as coisas igual a gente pega. É verdade. Se você quer que o cara faça alguma coisa pra você, você tem que falar. Você tem que falar, porque ele não adivinha. Eles. Homem é mais lesado. A gente se conectou logo no começo, assim, a gente se conectou. Os nossos assuntos são semelhantes. Ele gosta de coisas semelhantes às minhas. Tem os mesmos objetivos, as ambições, as coisas que ele quer pro futuro são semelhantes à minha. Nós temos as nossas diferenças, é óbvio. É óbvio, porque somos pessoas completamente diferentes. E o fato dele ser americano, o fato de eu ser brasileira, dele ter crescido com pais diferentes, eu de pais diferentes. A gente é muito diferente. Mas a gente precisa ter algumas similaridades para fazer dar certo. Então, não adianta, gente, querer misturar água e óleo porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Os relacionamentos, eles vão dar certo a partir do momento que você é a pessoa certa para você. A partir daquele momento que você olha e você reconhece que você é a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa. Mas eu sei o que eu quero hoje, eu sei o que eu tolero,
o que eu não tolero, eu sei o que eu estou disposta e o que eu não estou disposta. Eu sei o meu valor, as minhas qualidades, eu sei o que eu trago pra mesa. Eu sei o que eu trago pra mesa. E não se desmereça pra querer caber no mundo de alguém. Porque a pessoa pra você, ela vai ser fácil. O relacionamento que ele é seu, ele vai ser leve, ele vai ser fácil, ele vai ser gostoso, ele vai ser prazeroso de você ter, de você viver ele. Ah, agora, Gabi, o seu relacionamento é perfeito? Não. Relacionamento é igual uma planta. Você rega, você corta, você cuida, você tira as coisas que não, sabe assim, dos bichinhos que estão comendo ali que não tá dando certo. Mas é relacionamento. Eu nunca me esqueço. A Ana foi uma grande parte dessa edificação. Sabe o que eu fiz no começo do meu relacionamento? Porque eu não tinha nenhuma noção. Eu joguei no Google, porque eu sou curiosa, porque eu sou interessada, porque eu preciso saber, eu preciso de informação que eu não tenho. Eu cansei de adivinhar, querer adivinhar as coisas e ir pela minha intuição. Então eu preciso de informação. E aí eu coloquei no Google como começar um relacionamento. E aí o Google foi. Várias pessoas. Gente, por isso que eu quero fazer isso aqui. Por isso que o meu podcast é algo que eu quero muito fazer. Porque eu quero disponibilizar conteúdo. Assim como outras pessoas já disponibilizaram pra mim. Entendeu? Mas a partir da minha voz, da minha mensagem. E aí, vai lá ao Google. Você começa. A amizade é importante. É importante vocês falarem sobre valores. Blá, 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 blá. E quantas vezes a gente pode se encontrar? E a sorte, pela minha intensidade, pela minha ansiedade, que eu acredito que quando eu conheci ele já estava bem melhor, eu já tinha ressignificado alguma coisa lá atrás que causava aquela ansiedade, aquele medo de que todo mundo vai embora, que todo mundo vai me deixar, que aí eu não tinha aquela ansiedade, porque ele mora em uma cidade diferente. Mas assim, a gente passa a semana inteira e a gente se encontra no final de semana. Mas eu tinha aquela dúvida, assim, qual que é a frequência que a gente pode se encontrar? O que eu posso falar? Quanto tempo que eu posso esperar um pedido de namoro? Foi muito rápido. Aconteceu pra mim assim. Mas cada pessoa, cada relacionamento é um relacionamento. O meu foi assim. E a importância disso tudo é não se comparar. É não comparar o meu relacionamento com o seu ou querer o que eu tenho. Porque cada um é diferente. Você tem uma pessoa pra você lá fora. Existe um relacionamento pra você lá fora. E essa ideia que eu tinha do passado de que essa é a minha última chance, que essa pessoa é a última chance que eu vou ter na minha vida, essa crença é. Gente, quantos bilhões, milhões, zilhões de pessoas tem na sua cidade? Ah, mas minha cidade não tem, é a mesma. Para todo mundo, eu já conheço todo mundo. Não, não é verdade. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém. Só que essa pessoa ainda não chegou porque essa pessoa certa não chegou ainda porque você ainda não é a pessoa certa. Verdade. A verdade é essa. A pessoa certa pra mim chegou quando eu me tornei a pessoa certa. Eu sou certa pra ele? Sou. Eu era certa pra ele há 2 anos atrás? Não. E eu tenho, assim, ó, eu posso falar assim com propriedade. O nosso relacionamento não teria dado certo há 2 anos atrás. Há 3 anos atrás. Porque eu não era a pessoa certa pra mim. E aí, quando eu me tornei essa pessoa certa pra mim, a minha vida mudou. Eu poderia ficar aqui o resto do dia. Eu poderia ficar aqui falando sobre esse assunto que tem muitas vertentes. Eu posso abrir outros tópicos relacionados a isso. E, Pod Friends, manda pra mim se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você gostou desse episódio. Se você quer conversar comigo, se você tá vivendo algum tipo de situação e quer alguma dica, quer algum conselho, quer alguma. Gabi, eu tô vivendo uma situação assim, o que você acha? Eu posso te falar. Eu sou honesta. Não espere de mim uma resposta que você quer ouvir. Porque eu não vou ficar passando a mãozinha na cabeça. Eu vou ver a situação num todo. Por isso que eu recomendo, eu super recomendo um profissional pra te ajudar. Porque você tem uma perspectiva de alguém que tá de fora. Sem aquele vínculo emocional com você. Sem vínculo emocional. E aí, quando você
escuta de alguém. Olha, mas quando eu apresentava, eu trazia alguma coisa, situação, aí ela sempre te coloca pra ver situações de ângulos diferentes. Então, me manda mensagem, mas eu vou te pedir, Podfriends, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gostou, se você não gostou, se você nem ouviu, mas curte, comenta, se inscreve no canal do YouTube, PodFriendGabi. Vai lá no meu Instagram, começa a me seguir também, PodFriendGabi, @PodFriendGabi. E no Spotify eu também estou com PodFriendGabi. E vai lá e dá o seu review, deixa a sua estrelinha, se inscreve, tem um sininho. Eu falo assim porque às vezes né, tem as pessoas mais velhas, minha mãe, meu pai, que vai lá e que não entende muito bem. Então é aí no sininho, tá, gente? É no sininho, é na estrelinha. Foi muito bom falar sobre esse assunto aqui com vocês. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se pergunte, não esqueça de ser pra você, ser primeiro a pessoa que você gostaria de namorar, pra depois você buscar alguém. E se você tá num relacionamento e se fizer essas perguntas e você tá a fim de se tornar uma pessoa melhor, reflita. Reflita. Se você tá num relacionamento tóxico, Podfriends, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Você não tá sozinha. Muitas pessoas vivem relacionamentos abusivos. Eu consegui sair. Eu prometo que você vai conseguir também. Às vezes é mais difícil, mas é possível. Basta você fazer um esforço. Cada dia você vai fortalecendo aquela ideia, vai fortalecendo, fortalecendo, até que um dia você finalmente consegue abrir aquela jaula e se libertar. Podfriends, muito obrigada. Eu espero vocês no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.